welcome to all of our participants. Good morning, good afternoon, everyone. I am not Will Wiseman. He apologizes for not joining us today. I'm Josefina Posadas, lead economist of the World Bank Social Protection and Labor Unit for Latin America and the Caribbean region. We are really delighted to welcome Leomar Lima, Director of the Operations Secretariat for Evaluation, Information Management and Single Registry, SAGICAGI, from Brazil, and Leticia Bartolo, Director of the Research and Social Policy Institute for Applied Economic Research, also known as IPEA, and former Secretary of SAGICAGI. They will share their experience and perspectives on the last 20 years of the development of Cadastro Único, which is the social registry from Brazil. The Cadastro Único has become a global reference among policymakers in the world. This is the second event in a series of at least 4 sessions that we are going to provide a platform for Brazil to share its experience with the world. Subsequent events will focus on other critical aspects of Brazil's social protection system. On December 10th, we will discuss the evolution of Brazil's conditional cash transfer program, better known as Bolsa Familia. This event is virtual. Before we begin, a quick but important instructions. We would like to remind you that this webinar offers simultaneous translation in English, Spanish, and French. You can select your preferred language by clicking on the globe icon in the menu at the bottom of your screen. We also remind you that the event is being recorded. The recording will be available after the event. If you have any questions for the panelists, please share them in the chat and they will be answered during the Q&A session. The session will be moderated by Tiago Falcao, who is Senior Specialist in Social Protection and Labor, and himself a former Secretary of the Bolsa Familia program and the Brasil Sin Miseria program, in the Brazilian government, of course, and who is going to lead today's discussion. Thank you very much for your presence and participation. Now let's begin our conversation in Brasília. Obrigado, Josefina. Falamos diretamente aqui do escritório do Banco Mundial em Brasília, capital do Brasil, e estamos muito bem acompanhados, né, nesse nosso segundo webinar. Acompanhados aqui do Leomar Lima, o diretor de operações do Cadastro Único, há mais de 15 anos nessa batalha, né, de criação, estruturação e manutenção do cadastro, e Letícia Bartolo, que foi secretária do Cadastro Único, trabalhou por muitos anos no cadastro e também na formulação e na implementação do Bolsa Família, e que hoje está como diretora de estudos e políticas sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É um prazer imenso ter vocês aqui, é um prazer imenso compartilhar com todo mundo essa equipe fantástica que eu tive o prazer e orgulho de trabalhar junto durante muitos anos. Nosso assunto de hoje é o Cadastro Único para Políticas Sociais do Brasil. Esse registro social ou esse sistema, enfim, essa discussão é uma temática que a gente vai ter aqui, o que, afinal, é um cadastro ou um registro social como é o brasileiro. Ele foi lançado formalmente em 2001 e nesses 20 anos o cadastro evoluiu desde uma junção de bases de dados isoladas e não estruturadas, distribuídas em diferentes ministérios, para se transformar em um sistema complexo, interoperável, altamente confiável, que hoje incorpora quase 50% da população do país. Hoje teremos, então, a possibilidade de mergulhar nessa história e nesse sistema, entender melhor quais foram as inovações recentes que o cadastro passou, quais as perspectivas futuras para o cadastro e como foi essa trajetória de construção do Cadastro Único. Esse webinar terá 3 blocos, onde exploraremos estes e outros temas a partir das perguntas que vocês encaminharem para a gente no chat. Então, participem, podem encaminhar
as suas perguntas, que a gente vai tentar introduzir e incluir nesse debate, nessa discussão. Bem, eu começo com a questão central, né? São muitos os desafios para identificar, para registrar, para acompanhar famílias e para estruturar programas sociais a partir dessas bases. O Brasil parece ter encontrado uma solução eficaz, né, para esse desafio, o cadastro único. Mas a pergunta central é: o que exatamente é esse sistema, né, Liomar? Como ele funciona na prática? Então, faz uma introdução para a gente do cadastro e como é que ele está funcionando hoje. Bem, Thiago, primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar falando sobre cadastro único. Então, assim, o cadastro único ele se fortaleceu ao longo desses mais de 20 anos, né, muito por conta do modelo federativo que a gente tem com a participação de todos os entes, né, tanto os estados, né, quanto o governo federal, né, e os municípios que realizam a entrevista na ponta, né, porque não adianta nada eu ter um cadastro se ele não é um cadastro vivo que mostre a realidade das famílias. Então a gente tem uma dinâmica, que funciona de forma interfederativa com o governo federal, provendo o sistema para que os municípios façam a inclusão, a localização das famílias, a atualização dos dados. A gente também provê recursos, né, financeiros para apoiar essa operação, que é uma operação que tem mais de 94 milhões de pessoas no cadastro registrados, então é um público gigantesco, né, mais da metade da população, quase a metade da população brasileira ali registrada. E aí eu tenho uma dinâmica muito grande que precisa de uma operação com entrevistadores, supervisores, equipe de TI no município para que essa operação aconteça, recursos para que o município consiga chegar a famílias mais distantes, que estão em localidades de difícil acesso. Então, acho que a fortaleza do cadastro esse papel que a gente atribuiu para cada um dos entes, né, principalmente os municípios que fazem a operação acontecer, que ele está atrelado à nossa rede de assistência social do nosso país, e isso dá muito certo, porque é uma rede que conhece onde estão as famílias mais pobres, né, e ela consegue atuar de forma, mais dinâmica ali no processo de reconhecimento, onde estão as famílias, e isso ser refletido dentro do sistema do cadastro único, que provê informação para todos os programas governamentais. Perfeito, mas explica para a gente como que isso funciona. O cidadão, ele vai até um posto de cadastramento e aí, como é que se dá essa dinâmica? Então, assim, existe o Sistema Único de Assistência Social no nosso país, e onde tem um centro de referência em assistência social. Então, dentro desse centro, que é um equipamento público, a família comparece presencialmente ali para ser atendida, e tem os entrevistadores do Cadastro Único que fazem a entrevista dentro de um formulário padronizado, né, que a gente padronizou ao longo dos anos, e fazem a coleta desses dados entrevistando a família. Também tem situações que o município também vai até a família, que são as visitas domiciliares, onde aquelas famílias têm difícil acesso em regiões, que ficam com mais dificuldade de chegar a esse posto de atendimento. O município, em algumas vezes, vai até ela, né, principalmente que tem a Amazônia no nosso país, locais de difícil acesso, então precisa também ter essa ida do município nessa busca ativa, pessoas em situação de rua, que às vezes, tem que o município estar ali acompanhando mais de perto. Então tem tanto o atendimento local ali no posto de cadastramento, quanto a ida também dos municípios à residência das famílias. Perfeito. Deixa eu chamar a Letícia para participar da conversa com a gente. Letícia, em um país tão diverso, complexo, gigantesco como o Brasil, como é que você consegue ter o mesmo instrumento funcionando, né? E como é que é esse mecanismo, né, de atuação e de registro de informações dessas famílias mais vulneráveis? Bem, bom dia, Tiago. Bom dia, Liomar. Bom dia. Um parênteses, o Tiago nos solicitou que falássemos mais devagar, porque há tradução para 3 idiomas. Vocês sabem que nós brasileiros, vocês que nos assistem, não somos muito formais. Então eu só gostaria de explicar que quando os tradutores ouvirem o termo Lio, se refere ao apelido de Liomar, ou como a gente se refere ao Liomar.
porque é bom explicar, porque certamente a gente o chamará de Liu em algum momento, Tiago. Dito isso, também um alô a Josefina e a você que nos assiste. É muito interessante tua pergunta, Tiago, porque para a gente compartilhar a experiência do Brasil, vale a pena retomar o histórico. Nem tudo foi fácil, nem tudo foi simples, e não foi assim. O governo federal constrói um sistema e todo mundo passa a usar. Não foi assim a história, não é? Vamos observar que a nossa Constituição Federal, a Constituição Federal Brasileira de 1988, ela tem um caráter municipalista. Então, atividades básicas em saúde, em educação e, posteriormente, integradas às atividades básicas de assistência social, são de responsabilidade municipal. Quando o cadastro único é montado na lei, em 2001, você fornece aos municípios um sistema, mas muitos municípios já tinham seus sistemas, ou muitos estados já tinham, principalmente os estados, já tinham sistemas próprios. Quando o cadastro é lançado em 2001, a gente tinha um sistema, nunca foi uma planilha em Excel, gente, nunca foi papel enviado do município para o governo federal, sempre foi um sistema. Mas o que que se tinha? Um sistema que ele era offline. O município preenchia, depois transmitia as informações, que às vezes demoravam 2 dias para chegar ao governo federal, a depender de quantos municípios e quantos registros tinham de ser processados, né. A partir de naquele tempo também, o formulário do cadastro único, ele era muito básico. Então ele era quase uma ficha bancária, só com informações, eh, principais da família. Então o que acontecia? Os municípios preenchiam no papel e depois digitavam as informações, gravavam no sistema offline e transmitiam para o nível federal. Nós tínhamos um grande problema de descompasso das informações do nível federal para o nível municipal. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira fácil. Como o governo federal também tinha outras bases de dados, quando os municípios enviavam os dados do cadastro, e esses dados, alguns dados já existiam nesse nível nacional, a base nacional rejeitava esses dados, que já existiam no nível nacional. Só que os municípios não sabiam disso. Então, quando a gente assume lá em 2005, a gente é uma equipe de servidores públicos que assume o cadastro ali e o Bolsa Família nos idos de 2005. A gente identifica que o cadastro tinha problemas de sistema graves, né. Tinha problemas de sistema, tinha problemas de formação dos entrevistadores. Eh, Obviamente, como sempre digo, uma grande inovação feita nos anos 2000, houve problemas de sistemas graves, houve, mas não por irresponsabilidade de quem fez o cadastro, não, é porque naquele tempo era comum, né, ainda mais quando você tinha uma inovação em curto prazo. Então nós fomos trabalhando o cadastro, eh, e melhorando o cadastro, essa melhoria culmina em 2010, quando a gente lança uma nova versão, com um novo formulário. Agora é para olhar para a câmera, gente. A gente lança uma nova versão com um novo formulário, aí sim, com informações socioeconômicas mais robustas da população de baixa renda, com um sistema de formação dos mais de 40.000 entrevistadores, ou seja, quem preenche o formulário, quem opera o sistema de cadastro único. Foi a partir daí, vejam só, de 2001 a 2010 é feita toda uma construção, e essa construção inaugurada em dezembro de 2010 é que permite, o sucesso do então Plano Brasil Sem Miséria, o plano de combate à miséria que houve durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. É aí que o cadastro passa de ter mais de 3 ou 4 programas que usavam para ter mais de 40, nesse período. E foi nesse período que os estados que tinham sistemas próprios, ou os municípios pensam: "Opa, agora esse sistema está bom, não vale mais ter um sistema próprio". Então como é que a gente faz para conseguir, que um país tão grande use um só sistema? O primeiro passo é trabalhar para que esse sistema vale a pena. Se o sistema não funciona, se ele não reflete minimamente as diversidades de um país como o Brasil, tão complexo, você não consegue convencer
porque ninguém determina que municípios ou estados usem. Aqui é preciso uma adesão municipal ou estadual. Então é preciso alguma espécie de convencimento. Quando o sistema é bom, quando a formação está boa, fica bem mais fácil convencer os entes federados. Obrigado, Letícia. Acho que você traz um histórico muito interessante e esse marco de 2010, quando é lançado, então, a versão 7 do Cadastro Único, que é o cadastro online, com a estrutura de capacitação para entrevistadores, com a estrutura de apoio e financiamento aos municípios, para que realmente em todos os municípios do país, nos 5.570 municípios brasileiros, a gente tivesse postos de atendimento do Cadastro Único, né? Na sua grande maioria, ligados à estrutura e aos serviços da assistência social na ponta. Recentemente a gente teve um novo salto no Cadastro Único, né? O lançamento do novo cadastro, liderado por vocês, né? Letícia como secretária e o Leomar já como diretor, e a gente quer saber, então, o que é esse novo cadastro, quais são as novidades, então, qual é o momento atual do Cadastro Único. Você pode explicar para a gente, Leo? Sim, então, como a Letícia já estava lá conosco, né, então a gente chamou esse projeto um projeto de modernização do cadastro, então assim, desde 2010, que a Letícia falou, a gente tinha uma versão offline até 2010, que tinha essa série de problemas, né, que a Letícia falou, principalmente essa questão de sincronismo dos dados, então tinha uma certa dificuldade ali de a gente poder ter os dados de uma forma consolidada e correta. Então 2010 a gente desenvolve, o sistema web, o sistema online. Ali a gente tinha um desafio também, né, Letícia, que era os municípios não tinham internet banda larga. Para eu ter um sistema web, eu precisava ter internet de qualidade, e aí a gente fez um projeto, uma parceria com o Sensifan, que era um projeto do Ministério da Defesa que levava internet via satélite para alguns municípios, e aí foi a partir daí que a gente conseguiu fazer com que todos os municípios migrassem para o sistema online, e aí já foi um primeiro desafio superado, só que o nosso sistema, online, a gente não tinha tanta integração com outras bases de dados, né. Então o nosso desafio no sistema novo era a gente conseguir fazer interoperabilidade com outras bases de dados, principalmente para eu garantir a qualidade das informações do cadastro. Porque a gente tinha um desafio de eu estou entregando informações para 40 programas, né, e eu preciso que essas informações tenham qualidade para que o programa ele se sinta ali confortável em fazer a seleção das famílias para pagar seus benefícios. Então, a gente tinha um desafio de desenvolver todo o sistema, refazer o sistema, e aí, a gente tentou fazer o máximo de interoperabilidade que a gente conseguiu. Uma das principais, que foi uma grande, briga, um desafio que a gente também pode falar aqui, que era conseguir integrar com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. É uma base, consolidada há muitos anos pela Previdência, pelo INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, e a Dataprev, que é a empresa pública que faz a operação dessa base. Então a gente queria ter as informações de renda atualizadas de forma automática. E apesar de a gente fazer cruzamentos anuais, isso era um processo bastante moroso, que tinha que chamar as famílias para confirmar uma informação que o governo federal já tinha. E aí a grande mudança de paradigma ali era fazer com que o novo sistema conseguisse acessar essa base de dados e de forma automática eu conseguisse fazer essa atualização de renda. E além da base de renda, a gente também fez a integração com a base de óbitos, né, que tem um sistema de registro civil, que é o SIRC, é um sistema brasileiro dos cartórios, que era identificar também o óbito de forma automatizada quando acontecesse, para eu acessar um benefício ali de algum programa que estivesse utilizando. Viu, desculpe te interromper, mas tem uma questão central que eu acho que é de grande curiosidade internacional. Então, o Brasil sempre foi visto como um país que registra as informações a partir e exclusivamente da autodeclaração dos seus cidadãos no Cadastro Único. O que você está me dizendo é que neste novo ou nessa modernização do sistema, agora vocês conseguem buscar informações
no registro da previdência e do emprego formal, é isso? É isso mesmo. Então, assim, a gente tinha era autodeclarado, né, a gente fazia checagens a posteriori, que era através dos cruzamentos de dados, para identificar ali se a informação da família mudou desde aquela entrevista, da data da entrevista, e aí a partir do novo sistema a gente consegue verificar isso de forma automática. Então, se a família teve uma mudança de renda, alguém conseguiu, ficar empregado, né, com um emprego formal ou teve um benefício previdenciário, ela não precisaria mais ir ao CRAS atualizar essa informação que o governo federal já sabia. Então, de forma automática, a gente consegue ajustar esse dado no cadastro único, para que isso já reflita para todas as políticas que usam o cadastro único, né. Então a gente tem um processo hoje, tem informação autodeclarada, ela é muito importante, o cadastro, principalmente para quem está na informalidade, né, que a gente não consegue pegar pelas bases de dados. Então tem informações autodeclaradas que continuam a ser válidas, mas tem informações também que alteram a partir de eventos que acontecem no mundo do trabalho, da previdência, que pode acontecer para um dos membros daquela família. Então o processo nosso ficou mais dinâmico, né, no sentido de eu ter atualizações também pelo governo federal. Além do sistema da previdência, do CNIS, que tem as informações de previdência, de outros benefícios assistenciais e do mercado de trabalho, formal, que outras bases de dados foram integradas e trabalham hoje de maneira articulada com o cadastro? Teve a principal também é o CPF, o cadastro de pessoa física, que é a chave única do nosso país, né, que identifica o cidadão. Então a nossa chave passou a ser o CPF nessa mudança de chave. E aí eu verifico também, por exemplo, se esse CPF ele é cancelado ou tem algum problema, eu também identifico isso de forma automática no cadastro, mas eu tenho integração com a base de educação do Ministério da Educação, que é o sistema Presença, que acompanha as crianças do programa Bolsa Família em relação à frequência escolar, mudança de escola ou série. Então, se altera essa informação, eu altero também no cadastro, porque às vezes a família vai primeiro na escola antes de ir no cadastro. Então, quando ela vai e altera, eu reconheço essa informação e ajusto o cadastro para aquela informação mais nova. E aí eu tenho integração com o sistema de óbitos, que eu já tinha dito, e tem também informação da saúde, que é as famílias que estão em segurança alimentar identificadas pelas equipes municipais de saúde. Eu faço uma marcação no cadastro para que os programas possam usar essa informação para priorizar essas famílias. E eu também tenho as informações que vêm do sistema da assistência social, que é o prontuário do SUAS, que acompanha as famílias em maior grau de vulnerabilidade. E aí eu identifico famílias que estão em situação de violência ou alguma restrição de direitos, fazendo uma flag ali no cadastro para que os programas também possam priorizar essas famílias. Então são todas integrações que a gente conseguiu entregar com o novo sistema do cadastro único. Perfeito. Letícia, você liderou esse processo, né, e a gente percebe claramente que não deve ter sido simples. A gente está falando de vários ministérios, de várias instituições trabalhando de maneira integrada e cooperada, né, a partir de uma lógica. Qual primeiro os desafios disso, as dificuldades e as formas que você conseguiu superar essas barreiras para que tantas instituições trabalhem de maneira, integrada. Como se dá isso, né? Eu tenho certeza que a questão da governança é um tema central para quem está trabalhando com registros sociais, no mundo hoje. Eu vou só, Thiago, se você me permite complementar um aspecto que o Liu falou, que é o seguinte: o Liu começou lá em 2010 e disse: "A gente saiu do sistema offline para o sistema online", né. Eu estava liderando esse processo como não como secretária, mas como diretora. Você logo depois chegou como secretário, eu segui como diretora e demos continuidade a essa ação. Mas só para esclarecer que naquela época, imagina, em 2010, tinha o Brasil com essa dimensão, tinha município que não tinha internet. Como é que eu vou fazer um sistema online em municípios que não tinha internet? Aí é isso, a gente teve de fazer um acordo com o Ministério da Defesa para instalar a antena no equipamento público de cadastramento das famílias. Então isso por si foi um desafio. Eh, Aí o que acontece? Passa 2010, 2015, 2020, 2022, e o cadastro ficou parado do ponto de vista tecnológico, sem grandes inovações.
num momento em que o mundo acelerou muito em termos de tecnologia, né. Então o que o Lio está dizendo é porque o cadastro sempre foi um instrumento autodeclarado, a família vai lá, diz onde o filho estuda, onde mora, quanto a pessoa ganha, certo? Eh, mas por que se eu tenho aqui informações no nível federal, por que que eu tenho que fazer a família ir lá e dizer uma coisa que o nível federal já sabe? Isso toma tempo das famílias, que sofrem restrição de tempo e restrição de recursos financeiros, e isso também, eh, gera antieconomia, porque se eu sei que uma família tem um emprego e ela vai lá e diz que eu não tenho emprego, eu não preciso esperar ela dizer para a posteriori verificar, né. Então nós tivemos de coordenar essa integração online. Como é que foi isso? Como é que foi a governança disso? Não foi fácil, Thiago, não foi fácil. Eh, lhe confesso que é isso, com isso o cadastro deu um salto, o cadastro deu um salto para cima. Eu, como líder, dei um salto para baixo de tanto cansaço, porque não governança e cooperação não é algo fácil, infelizmente nem todas as lideranças de um país querem cooperar. Há lideranças em todos os países do mundo que muitas vezes optam pelo exercício de sua vaidade acima do exercício da construção de política pública. Então, para além de uma estratégia de convencimento, isso foi uma estratégia de mostrar em números o quanto o Estado brasileiro economizaria em pagamentos indevidos a partir dessa integração. Eu acho que este foi o mote do convencimento. Eh, tu imaginas que na primeira etapa da integração, antes do sistema, que se deu em 2023, em 2023, só com essa integração entre informações de emprego formal e benefícios da previdência social, houve uma economia no Bolsa Família de 9 bilhões de reais. Então, muitas vezes, as pessoas, lideranças de outros ministérios não cedem a argumentos pelo bem da política pública, mas esse argumento econômico, sem dúvida, foi fundamental para o exercício desse convencimento, que foi o convencimento mais difícil, tá? Foi o convencimento mais difícil em termos de integração. Depois, as outras áreas foram percebendo que era importante se integrar, que também acontece isso, quando você faz ali o mais difícil, as outras pessoas olham e dizem: "Opa, eles estão num caminho que vai dar certo". E elas vão se unindo, né. Claro que há também interesses corporativos, nós tivemos de conciliar, nós migramos de um agente operador, eh, para outro agente operador, então ambos públicos, mas são 2 corporações distintas, isso requer negociação. E nós não estamos falando mais de a gente não fez nessa modernização do sistema, ela não é só uma modernização do sistema que você coloca os dados das famílias. Nós estamos falando de algo muito mais amplo. É um portal. Nesse portal nós temos esse sistema de alimentação e atualização de dados que é integrado a todas as bases do governo federal, às quais a gente legalmente pode ter acesso. Significa acesso a todas as bases do governo federal? Não. Nós ainda temos que encarar algumas jurisprudências que existem em nível federal e que não contribuem para o bem da política pública e que impedem acesso a dados importantes, como eu cito, os dados de escolaridade de todas as crianças do Brasil, para além do Bolsa Família. Eh, então nós temos esse portal integrado, nós temos um portal de formação continuada. Antes, nossa formação era presencial, de 2010 a 2025. Nós conseguíamos formar cerca de 10% dos nossos entrevistadores por ano. Agora, com a nossa formação, nós tivemos 100% dos operadores do Cadastro Único formados. Só acessa o sistema quem tiver passado por nossa formação. Nesse portal, nós também temos um sistema de controle de fraudes e monitoramento ali por inteligência artificial e temos relatórios analíticos para os municípios. Então, a nossa oferta, a nossa construção foi maior do que um simples sistema. Nós agora somos um conjunto integrado de informações e agora também vamos
apoiar a própria rede de assistência social na construção desse formulário de identificação das vulnerabilidades das famílias e certamente já nascerá integrado ao cadastro único. Perfeito. O argumento da economia é sempre um argumento muito forte, mas o argumento da qualidade das informações e do uso do cadastro, né, também é um mecanismo de fortalecimento de todo o sistema e de convencimento. Você falou muito da utilização pelos municípios do cadastro, mas nós sabemos que também no governo federal houve uma expansão muito grande dos programas que são usuários do cadastro único, né? Para a nossa audiência internacional, né, tem muitas pessoas associam o cadastro único exclusivamente ao programa Bolsa Família, mas hoje o cadastro ele tem funções muito mais amplas do que o apoio, apenas o apoio ao grande programa que é o Programa de Transferência de Renda brasileiro. Lil, você poderia nos dar alguns exemplos de programas usuários do cadastro e como se dá esse uso? Porque também nem todos os programas têm a mesma utilização do cadastro, não é isso? Sim, então assim, essa expansão que a Letícia falou que aconteceu ali, principalmente no governo Dilma, né, que seguiu com uma série de políticas que foram falando: "Ó, o cadastro é bom, eu posso utilizar ele e ele vai ser bom, em vez de eu fazer um cadastro próprio aqui, eu uso um cadastro que já está qualificado", né. Então, iniciou com Bolsa Família, né, que todos conhecem bem, que é um programa de transferência de renda, aí se seguiu com a tarifa social de energia, que é um grande programa também, que dá descontos ali na fatura de energia da família de baixa renda. E aí seguiu com programas Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional do Ministério das Cidades, um programa bastante importante. E aí foram surgindo programas de desconto, como isenção em concursos, isenção no exame de ensino médio, depois o benefício de prestação continuada, que é o BPC, com a espécie de aposentadoria para pessoas que não contribuíram. E aí foram surgindo programas da área da educação, né, que dão desconto ali para estudantes universitários. Várias políticas foram surgindo e o interesse pelo cadastro foi em crescente mesmo. Hoje a gente tem 42 programas federais que estão utilizando o cadastro de forma efetiva e como a Letícia também falou, lá no início os municípios e estados eles abriram mão de alguns sistemas próprios. E aí, o que para eles continuarem e fazerem políticas também igual o governo federal faz, eles precisavam ter acesso aos dados da base para eles construir as suas políticas. Então, o ministério também, criou um processo de os municípios e estados, eles têm acesso à base de dados, então começaram a criar políticas também no nível municipal e estadual. Então tem umas centenas, a gente não tem nem essa dimensão hoje de quantas são, mas é um número de políticas imenso, né, programas de transferência de renda para além do Bolsa Família, de complementação, programas de isenção de taxas, então, foram surgindo ideias ali nos municípios e nos estados, e essas ideias foram virando políticas e programas que hoje a gente tem uma imensidão, né, de programas e políticas que usam no nível estadual muito porque eles conseguem ter acesso à base de dados, que é o importante. Eu abri mão do sistema, o sistema é do governo federal, mas eu tenho acesso aos dados, então eu posso pegar os dados aqui e criar minha política. Então, acho que essa foi a riqueza e fez com que o cadastro tivesse essa adesão tão grande que a gente tem hoje em todo o país. Perfeito, obrigado, Lil. Eu acho que essa é uma das grandes fortalezas do cadastro, também é essa rede de usuários do cadastro único que fortalece a iniciativa. Letícia, olhando para essa trajetória toda e pensando em lições aprendidas, né? Conversando com a nossa audiência, que são muitas pessoas que estão hoje trabalhando nos desafios dos seus registros sociais e dos seus cadastros. Quais são as lições aprendidas e quais são as ideias? Houve algum erro que é cometido, algum caminho que foi percorrido que você faria diferente agora, ou se pudesse ter
feito uma intervenção mais efetiva em algum momento de desenvolvimento do cadastro, você faria diferente? A gente sabe que o momento tecnológico é muito diferente do início do cadastro único, como você falou. Então é possível fazer dar saltos. O que que você diria para quem está sentado numa cadeira parecida com a que você estava até alguns meses atrás? Eu diria: "Saia o mais rapidamente daí". Isso foi bloqueado. Bloqueada. Esse o último mapeamento que nós fizemos era da secretaria, havia cerca de 2.000 iniciativas de estados e municípios que usavam o cadastro. Aí não entra só benefício financeiro não, tá. Entra quem olha para mapear o seu território e fazer programas de habitação, fazer programas de acompanhamento dessas famílias. Então eram mais de 2.000, olha que interessante. Agora, Tiago, quando veio essa pergunta no roteiro, quais as lições aprendidas, eu acho que a pergunta mais difícil, porque, quando você está conduzindo uma mudança, você está, aprendendo todo dia e observando, você precisa de flexibilidade e rapidez na tomada de decisão todos os dias, porque você não pode errar. Então, de algum jeito, é isso, diuturnamente, você está tendo uma lição aprendida. E acho que na semana seguinte, chega outra lição, você já já precisa se adaptar a outra lição, mas vamos ver, acho que aspectos que eu acho interessante de compartilhar com quem está sentado na cadeira em que eu estive, em outro país, e que não levou minha piada a sério. Eh, Primeiro, uma certa dose de paciência, não é. Muitas vezes, governança eh, uma governança que requer articulações complexas, não ocorre no tempo que a gente quer, ocorre no tempo que a estrutura do nosso país permite. Segundo, uma boa dose de impaciência, para saber que após as costuras após diálogos e feitos adequadamente entre instituições, tendo certeza que o seu projeto está maduro, é hora de partir para a briga e de angariar apoio institucional onde for necessário para conduzir, bem o projeto. Terceiro, saber que, ah, não necessariamente você vai construir o cadastro dos sonhos. Política pública é a arte do possível, né. Os sonhos residem na arte, no mundo do desejo. Então haverá um caminho de equilíbrio entre o que é possível e o que é sonhado. Exemplo claro, gostaria de ter, ah, agora nessa última inovação que fizemos, entregue não só um sistema, um portal modernizado. O meu sonho como secretária e como quem foi diretora do cadastro, era entregar também um novo formulário. Tivemos inclusive tive de convencer a parte da equipe que era contra, quando eu abri mão do sonho integral, quando observei que não era possível fazer tudo aquilo num prazo, de 2 anos. Na verdade nós fizemos em 1 ano, né. Não. Não era possível. E ao mesmo tempo a obsolescência tecnológica, do cadastro do sistema nos impedia de olhar para questões como formas melhores de captação das informações ou que informações nós poderíamos captar. Então ali houve uma opção por reduzir o sonho, entregar uma melhoria do sistema, essa ampliação que eu acho que é uma super entrega, uma inovação incrível, e deixar inovações sobre como melhorar a captação de renda informal, por exemplo, como melhorar a captação de composição familiar. Então são aspectos cruciais que não foram olhados agora. Não foram olhados porque não era possível. Não era possível porque o tempo, não permitia. Então se eu posso compartilhar algumas lições aprendidas, acho que são essas, né. Tudo a seu tempo, né. Leomar, do ponto de vista operacional, eu acredito que vocês também têm lições aprendidas ao longo desse processo. Você podia compartilhar algumas com a gente? Sim. Então, assim, a gente tinha um grande desafio, né,
porque a gente, além de estar mudando todo um sistema, redesenvolvendo um sistema do zero, né, praticamente, a gente tinha o desafio de mudar de empresa, né, a Caixa Econômica Federal, que é um banco público brasileiro, ela cuidava do cadastro único do Bolsa Família desde o início, né, desde 2001, há mais de 20 anos. E aí nesse processo, por conta que as principais bases de dados estavam na Dataprev, que é uma empresa pública também de tecnologia do Brasil, fazia todo sentido a gente migrar o sistema para lá, porque a facilidade da interoperabilidade seria bem maior, né. Então esse era um processo de eu migrar um sistema sem parar tudo que estava funcionando, né, sem parar o cadastro único que funcionava nos municípios, sem parar o programa Bolsa Família que também era operado. Então teve que ser um processo ali bastante, mapeando riscos, avaliando como que a gente poderia fazer da forma mais simples possível para que não tivesse impacto, né. Então a gente, nessa migração a gente não tentou mudar, dados que já existiam no banco de dados, por exemplo, para que eu não tivesse uma série de outros impactos. Então a gente teve que fazer o mais simples possível para que funcionasse e acontecesse de uma forma bem transparente. Então isso exigiu da equipe muita interação com outras áreas do ministério, principalmente a secretaria que cuida do Bolsa Família, né, então teve uma série de interações, colocar 2 empresas para se conversarem, que não foi algo muito simples, né, então a gente passou, vários desafios ali, mas eu acho que trouxe um crescimento e uma maturidade para a equipe muito grande, no sentido que é possível fazer sem que ocorresse grandes problemas, né, foi uma operação muito tranquila, assim, tirando a primeira semana. Mentira, Lio, não foi nada tranquilo, vocês trabalharam fim de semana, É. várias e várias vezes, para fazer essa integração de dados. Quantas vezes 10 horas da noite a gente estava ali no WhatsApp conversando. Não sei de onde você viu tão Então, tão assim, tranquilo. tem um processo bem grande de esforço ali Tá. de entrega das equipes, né, tanto da equipe que cuidava do sistema, a equipe que cuida dos dados, a equipe que cuida da capacitação. Então foi um processo meio que de entrega mesmo ali durante esse ano, e vencendo desafios diários, né. Eu vivia na sala da Letícia, acho que era umas 3 vezes por dia no mínimo, para tentar, resolver problemas que surgiam a todo tempo, né. Então, não era um processo tão simples, a gente tinha que vencer várias coisas que iam ocorrendo, né, durante todo esse percurso, mas eu acho que a avaliação dos riscos e a forma também da condução, que é da Letícia, muito inteligente em alguns momentos, para conseguir superar algumas barreiras, a gente conseguiu sair do outro lado ali com bastante aprendizado, acho que da equipe, principalmente bases que a gente não conhecia, né, que a gente conseguiu, aprender mais desses dados, né, então não é simples, às vezes um órgão tem uma base de dados ali, eu sei que existe a informação, mas quando você vai para a parte técnica, você tem que esmiuçar, tem que ver que dado vai para qual lugar, né, se eu trago esse dado, se eu não trago essa informação. Então teve um processo bastante exaustivo ali para que tudo acontecesse, o sistema fosse implantado em todo o país de uma única vez, né, que em 2010 não foi assim, não foi a virada de chave integral. A gente conviveu com 2 sistemas ali durante 4 anos, né, Letícia. Uhum. E no nesse agora a gente virou num único dia, que foi o 18 de março, a gente colocou o sistema para funcionar numa mesma data para todo o país. Então isso, também requereu bastante desafio, porque todo mundo tinha que estar capacitado também. Então, foram lições ali que a gente tirou desse processo. Vocês me permite complementar, o Leomar, que eu acho que tem um outro aspecto que é de lição aprendida que a gente precisa compartilhar. Eu não sei como é a estrutura dos países que nos assistem, né, mas eu, o Liomar, o próprio Thiago, que agora está no Banco Mundial, mas nós somos servidores públicos federais efetivos, fizemos concursos, temos uma carreira no serviço público. Quem cuida de registro social tem que ter muita capacidade técnica. Eu acho que uma lição da experiência brasileira cerque o registro social de trabalhadores muito competentes. Não deixe nenhuma espécie de aparelhamento político consumir as competências estatais, as capacidades, estatais, os recursos humanos do Estado. Agora imagina, só uma equipe muito competente é capaz de uma transformação como essa. Eh, o Leomar disse que a minha liderança foi importante, mas imagina se eu não tenho comigo pessoas com muita compreensão sobre o que estão fazendo.
A gente transitou um sistema num único dia, depois do trabalho, com 94 milhões das pessoas mais pobres do Brasil. Se isso dá errado, é uma crise de governo, sabe? Não é só a Letícia que cai, ou o Liomar. Se isso desse errado, caía no mínimo o ministro. Então, assim, quando você vai fazer um procedimento que para o Liomar é tranquilo, para mim é de guerra, ele é bem mais tranquilo que eu, é, você tem que estar com os riscos profundamente mapeados. Obviamente que o gabinete de crise foi montado e o acompanhamento ali era de hora em hora, tá? Claro que quando o sistema entrou no primeiro dia, primeira hora foi um sucesso, depois começou a ficar instável, depois de 2 dias conseguimos trabalhar para estabilizar. Hoje temos um sistema estável. Perfeito. Em termos de lições aprendidas, fica para mim essa ideia da sim, a importância da liderança, como foi destacado, da qualidade da equipe técnica, mas também da persistência da equipe, né? Vocês trabalharam, o Vilmar continua lá, estão todos há mais de 10, 15 anos há mais de 15 anos no cadastro. Então é um processo também de aprendizado contínuo, mas de permanente desafio, e você manter essas equipes desafiadas é incrível. Vamos agora para a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? A ideia, então, nós já recebemos algumas perguntas aqui antecipadamente, vamos passar por elas aqui. Eu vou tentar agrupar, porque tem algumas perguntas que são muito, muito parecidas. Uma primeira questão que sempre aparece, a gente já falou dela aqui hoje, mas é importante voltar, é a questão do conceito de autodeclaração de informações do cadastro único. Né, e a pergunta é assim, por que o Brasil optou esse modelo, quais são as vantagens e desvantagens? E tem uma pergunta seguinte que no contexto de informalidade, especialmente no mercado de trabalho, e de rendas informais, como vocês tratam essa questão da autodeclaração? Acho que eu vou começar com a Letícia primeiro. Vamos lá. Por que a opção pela autodeclaração? Porque qualquer outra opção para um país como o Brasil prejudicaria os mais pobres entre os pobres. Então, não acho que nem chega a ser uma escolha, entende? Se eu quero atingir uma população que basicamente não tem comprovante, não tem como comprovar renda, muitas vezes, imagine que isso começou em 2001, não tinha como comprovar a residência. Como é que eu vou pedir comprovação? Então, nós evoluímos. Naquele tempo também, quando o cadastro nasceu, não havia formas de integrar bases como a gente faz agora. Então, tem uma questão do tempo da criação, mas até hoje, se você quiser fechar o cadastro único para autodeclaração, você precisa ter a clareza de que estará prejudicando os mais pobres entre os pobres, certo? Ou seja, se você quiser abandonar a autodeclaração, você está abandonando o objetivo principal do nosso registro social, né? Isso por si traz problemas. Nós temos um desafio enorme de melhorar a captação da renda informal, tal como de melhorar a captação na composição familiar. Mas são desafios que eu acho que a equipe do Cadastro Único, hoje coordenada pelo meu querido colega Rafael Osório, tem todas as condições de desenhar formas de suplantar a partir de, por exemplo, a integração ou análise de informações de registros de pesquisa domiciliar, né. Nós estamos inclusive em diálogo com a secretaria, já pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mas apoiando a secretaria no objetivo de tentar construir formas de perguntar melhor a renda informal às pessoas. Se eu tenho programas sociais que, de algum modo, induzem a subdeclaração de renda pelas pessoas, eu posso tentar construir formas de pergunta no cadastro único que induzam a declaração correta de renda. Então, é algo que a gente pode trabalhar. A própria declaração de composição familiar, né, que hoje é um problema no cadastro único, muito porque há programas usuários do cadastro único que trabalham com conceitos distintos de família. Outra lição aprendida, para registros de grupos domésticos, de grupos familiares, importante que
os programas usuários minimamente compartilhem o mesmo conceito de família, ou que o registro social saiba captar ah, os componentes do grupo doméstico de modo a que os programas utilizem conforme conceitos de família distintos, se for o caso. É, só para outros países terem clareza, eu posso ter a família que é nuclear, é a mãe, o pai e o filho. Eu posso ter a família que é o grupo doméstico, que é todo mundo que vive em casa. Então, né, tem programas que usam isso distintamente. Então há formas ainda da gente evoluir essas melhorias, e eu me perdi no que eu estava falando, me desculpe, vou passar a palavra ao Thiago. Perfeito. Não, foi ótimo a questão, a melhoria no processo de captação da informação, o melhor treinamento dos entrevistadores, acho que é um mecanismo, essencial para melhorar, enfim, a qualidade da informação ali colocada. Mas não é só isso, você tem mecanismos também de controle do que é declarado, né, Liomar? Você poderia falar um pouquinho para a gente como é que são esses processos de checagens, né, os cruzamentos e os processos, e agora essa novo formato de atuação, onde você alimenta o cadastro com informações, principalmente do mundo formal. Então, a gente tem um processo instituído já há vários anos, né, que a gente chama, que é qualificação cadastral. Então, anualmente o Ministério realiza cruzamento com outras bases de dados, para identificar ali eventuais, distorções entre o que a família declarou e o que a gente acha em outras bases de dados, né. Então a gente tem um processo que a gente, identifica isso a partir de outros cruzamentos de informações, né, informações relacionadas a, por exemplo, sócios de empresa que a pessoa, por exemplo, tem um vínculo com a empresa e tem alguma renda ali, possível renda ali relacionada a isso, cruzamentos com algumas bases de dados da própria Receita Federal que a gente vem discutindo com ele em relação àquelas questões de imposto de renda, e aí a gente faz esses cruzamentos identificando eventuais, distorções da informação, e essa família tem um chamamento, tem um prazo para ela comparecer, fazer o processo de atualização, de checagem, que também o cruzamento não é perfeito, né, as bases de dados não são perfeitas, ele não pode cravar em determinadas situações que a família realmente tem aquela condição. Então a gente precisa, em alguns casos, chamar a família para fazer um processo de entrevista e de checagem se aquela informação ela é válida ou não. Então esse processo anual, a gente tem um calendário que a gente, distribui esses públicos, né, e podem ter repercussão se a família não comparecer, de ela perder o acesso a algum dos programas que usam o cadastro único. Que aí, além do processo que são os cruzamentos, tem o processo de revisão cadastral, que a cada 2 anos a família tem que fazer a atualização do seu cadastro obrigatoriamente, né. E além disso, a gente tem avançado também o processo de análise de risco, que é tentar identificar eventuais fraudes também que podem acontecer ali de, às vezes, quadrilhas especializadas, né, tentando, acessar os programas de forma indevida e incluindo dados no cadastro único. Então a gente criou inclusive uma coordenação específica dentro da nossa secretaria, que cuida desse processo, que tem utilizado inclusive inteligência artificial também, para poder fazer checagens e avaliações para um cadastro ali, eventualmente fora da normalidade, ser, verificado e cessado, excluído ali, se for o caso, né. Então a gente tem esse processo de qualificação, de chamamento das famílias, que é um processo mais ali de checagem de informações, e também um processo mais voltado para análise de risco, que é para identificar eventuais fraudes. Então a gente tem atuado nessas 2 frentes para manter a qualidade ali dos dados e ter um cadastro, que reflita ali a realidade mesmo das famílias. Perfeito, acho que as questões que a gente tratou aqui, já estão incorporadas aqui, tanto a pergunta da Júlia Loureiro, quanto do Daniel Garcia. Ainda vamos voltar à questão da inteligência artificial, nos cadastros mais à frente, mas a gente tem aqui uma série de perguntas também da Mardi, Burani, que pergunta se há algum documento a ser apresentado no momento do cadastro, e se o cadastro pode ser feito de maneira remota, né. E há outras perguntas aqui que falam exatamente dessa característica também do registro brasileiro, que é um registro altamente dinâmico, ou seja, a qualquer dia, a qualquer hora, você pode ter entradas e saídas, do cadastro. Então, se a gente puder, explorar essa questão
desse dinamismo, como ele se dá, como é que o cadastro consegue ser dinâmico. Vários cadastros, né, só permitem entradas em determinados momentos no tempo. O cadastro brasileiro permite entradas, saídas e correções a qualquer momento. Então, Letícia, se eu pudesse falar um pouquinho desse processo dinâmico, documentos que se precisam ou não ser apresentados, se é possível fazer isso de maneira remota. Tá. Eu vou falar aqui, Lil, aí se eu errar alguma coisa você me corrige. Vamos lá. O cadastro então ele é dinâmico, todos os dias milhares de pessoas se inscrevem ou atualizam seus dados. Isso só é possível porque nós contamos em todos os municípios brasileiros com equipamentos do Sistema de Assistência Social Brasileiro, né, que é um sistema também composto pelos municípios, pelos estados, pelo governo federal. Os municípios são responsáveis pela assistência básica às famílias, têm esses equipamentos com cofinanciamento federal. A maior parte do cadastramento é feito nos equipamentos da assistência social ou nas cidades maiores também em postos de cadastramento específico, tá. Que documentos a família precisa levar? Ela precisa levar um documento de identificação com foto, para a pessoa responsável pela família, e seu número de cadastro de pessoa física, pelo menos saber o número, porque é o número único que vai vinculá-la a outras bases. Orienta-se também que se leve um comprovante de residência. Aqui no Brasil a gente orienta muito que seja preferencialmente a conta de luz, porque se a família tiver direito ao desconto na conta de luz, quando ela levar a conta de luz, ela está comprovando onde mora e também vai ter um código lá para ela poder ter acesso ao desconto na conta de luz, tá. Preenchimento é remoto? Não, preenchimento hoje é presencial. Esta é uma inovação que pode ser estudada, lembrando sempre que por que que o preenchimento é presencial? Como eu disse há pouco, nós modernizamos todo o sistema de cadastro, mas mexemos de uma forma muito mínima nas perguntas e na estrutura da base de dados para ter menos impacto nessa transição, que era uma transição muito grande. Ou seja, o cadastro ele foi construído com uma forma de ser presencial em 2010, uma forma de perguntar, tá. Um cadastro de autopreenchimento, ele precisa ter outra forma de perguntar. Se a gente fosse mudar agora a forma de perguntar, a gente não atingia, como eu disse, o tempo esperado. Então é preciso que quando você vai fazer algo de preenchimento remoto, você precisa ter uma forma de perguntar muito distinta da forma de perguntar feita para entrevista, porque as pessoas não vão saber os conceitos ali, tá. Então eu sei que hoje a secretaria estuda, aí você pode falar mais sobre isso, né, formas, né, formas de perguntar que possam já levar à possibilidade de uma solicitação de cadastramento remoto, de atualização de algumas informações remotamente, né. Sim, Sim. a gente tem discutido e reavaliado, né, essa questão de fazer a entrevista pelo aplicativo. A gente teve uma primeira experiência, mas que acabou que a gente tirou, porque realmente não estava refletindo ali o que os municípios precisavam. E aí a gente teve até uma oficina recente com alguns municípios, no sentido de a gente estudar o que é que pode ser feito pelo aplicativo, até para desonerar um pouco a ponta, mas sem perder a qualidade das informações. Só que aí para isso eu preciso ter uma rediscussão de como que eu faço essa pergunta para o cidadão via aplicativo, já que ele não vai ter um entrevistador capacitado, que fez todo o processo de entendimento ali do questionário, para trazer isso para eu refletir para o aplicativo. Então a gente vai ter um processo ainda de bastante discussão interna ainda para a gente conseguir evoluir, no uso do aplicativo. Hoje o aplicativo permite algumas coisas, por exemplo, quando a família tem um indicativo de óbito, ele pode confirmar o óbito daquela pessoa pelo aplicativo e a pessoa é excluída do cadastro. Ele é notificado quando ele cai no processo de qualificação, ele é avisado quando tem alguma integração, mudança de renda, o cidadão também é avisado via aplicativo, então a gente faz algumas interações pelo aplicativo, hoje mais no sentido informativo e nessa situação do óbito também com o cidadão também confirmando certas informações. E a gente também tem tem pretensão de evoluir, por exemplo, nasce uma criança, eu poderia via aplicativo pedir a confirmação da mãe para ela não sair no CRAS, então a gente está estudando
também essa evolução lá, do aplicativo. Novas modalidades. A família consegue ver todas as informações dela do cadastro no aplicativo? Ela consegue ver as informações que estão A lá? gente tem a figura do responsável familiar, que acho que é importante também para outros países. Então, responsável familiar, ele é aquela pessoa que vai ao CRAS e presta a entrevista, né, informa as informações. Então, o responsável familiar, ele consegue acessar toda a entrevista que ele fez, todos os dados, inclusive para se o município tiver digitado errado, alguma informação, ele consegue visualizar e falar: "Olha, município, eu vi aqui que você atualizou meu dado, mas não foi isso que eu falei". E aí ele pode pedir um ajuste ali na informação. Então ele tem acesso a todos os dados, ele pode emitir um comprovante que ele está no cadastro único para um eventual programa que exija um comprovante, ali da inscrição, então ele tem todo esse acesso. Muito bom. Acho que a gente conseguiu responder também a pergunta da Núria de São Tomé e Príncipe, que estava querendo saber mais desse processo de cadastramento e de atualização cadastral. Em relação ao cadastro, remoto, eu acho que também Covid foi né, a crise de Covid foi uma experiência importante, aonde, no caso brasileiro, o Banco Mundial até lançou um estudo sobre isso, que mostrava que as informações colhidas de maneira remota tinham uma qualidade inferior do que as informações colhidas pelos agentes capacitados nos postos de atendimento, né. Então, mostra um pouquinho essa questão que vocês, trouxeram aqui para a gente. Então, do ponto de vista tecnológico, hoje seria possível fazer um cadastramento remoto, mas ainda existe uma perspectiva de que, o cadastramento, presencial tem as suas vantagens. Enfim, isso para o caso brasileiro, que tem uma rede, capilarizada e distribuída ao longo de todo o território nacional. Bem, vocês em diversos momentos trataram aí da utilização de inteligência artificial, no cadastro, algoritmos, enfim, esses novos mecanismos e essas novas, ferramentas. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso, que gostaríamos de saber um pouco, Hum. o que tem sido utilizado. Dessa vez vou começar com o Leo. Tá, então, a gente está atuando em 2 processos. Então, quando a família faz a entrevista, principalmente as famílias, unipessoais, ela obrigatoriamente ela tem que subir no sistema um documento com foto. Então o município faz a digitalização do documento dela e sobe esse documento para o sistema. Então a gente percebeu algumas situações, né, de fraudes, onde, por exemplo, subiam o mesmo rosto da mesma pessoa em documentos diferentes. Então a gente começou a utilizar a inteligência artificial para a gente verificar se aquele documento, por exemplo, a foto da pessoa ela não se repete em CPFs diferentes, em pessoas diferentes, porque aquilo ali é a característica de fraude. Então a gente está fazendo esse processo de verificação dos documentos e também para checar se o documento que subiu é realmente um documento com foto. Ele tem que subir um documento da pessoa. Em alguns casos, por exemplo, subiu uma foto de hacker e a gente conseguiu pegar isso por meio de inteligência artificial. Então a gente faz a checagem das fotos que sobem no sistema, e aí se ela não for uma foto válida, a gente mapeia ela como uma possível fraude, e também se aquele rosto se repete para pessoas diferentes, também tem características de fraude, e aí a gente encaminha isso para a área nossa de risco, e o pessoal da nossa área de risco também está trabalhando com a DataPrev lá, na construção de modelos para identificar possíveis cadastros falsos. Por exemplo, um entrevistador, em média, consegue fazer 20 entrevistas por dia. Um dia lá uma pessoa fez 40, 50, muito fora da curva, com um processo de classificação por meio de IA, eu consigo identificar ali que tem uma eventual anormalidade, e aí a gente consegue atuar de forma tempestiva para tirar o acesso daquele operador, do cadastro único, e acionar o município para checar aqueles cadastros, né, se esses cadastros, por que foi feito daquela forma, que às vezes também pode acontecer, às vezes é um mutirão de digitalização, às vezes não é fraude. Então, a gente nunca crava que é fraude de imediato, a gente sempre pede uma checagem humana do município ali para confirmar aquela validação. A IA é meio que um apoio para eu conseguir identificar, já que o cadastro é muito grande, eu não consigo olhar cadastro por cadastro, mas eu fazendo um algoritmo de IA, ele consegue ver tudo, e aí a gente tem a nossa área de risco,
que atua e aí confirmando a fraude, aí a gente tem os processos de exclusão do cadastro, notificar a Polícia Federal para investigar ali a materialidade, que é um crime, né, inserção de dados falsos no ordenamento jurídico brasileiro. Então a pessoa que realiza uma operação dessa indevida, ela pode responder por crimes, né? E aí a gente tem um processo de encaminhamento para os órgãos judiciais para investigação e de exclusão do cadastro para que nenhum pagamento ali dos 40, mais de 40 programas sejam afetados por conta dessa fraude. É um processo que a gente está tentando evoluir no uso e também pensando em inteligência artificial, a gente tem discutido de criar talvez um agente de IA para apoiar o entrevistador ali quanto a dúvidas. Estou fazendo um cadastro, eu tenho a dúvida, como que eu faço a marcação de trabalho infantil? Aí ele pergunta ali no agente e o agente responde para ele, né. Então a gente não desenvolveu, mas a gente está em processo lá de análise disso, né. Mas é mais atuando na parte de risco mesmo, e a gente está pensando também no uso para apoio ao entrevistador também no processo de entrevista. Perfeito. Acho que com isso a gente responde as perguntas, da Ana, do Vitor Mubamba e do JP Acuna. Eh nessa questão de fraudes, Nilmar, vou explorar um pouco mais isso, que eu acho que é interesse também, da nossa audiência. No início do cadastro e do Bolsa Família, a fraude era muito relacionada, né, a lógica de identificação de fraudes e de combate à fraude era muito relacionada à família. Era a família que prestava informação, fraudulenta ou inadequada, na ponta. Depois começou a se falar também de controles maiores em relação aos próprios entrevistadores e a informação que era incluída no registro. Hoje a gente sente que tem uma preocupação, da equipe, da SAGCAD, dos órgãos de controle, em relação a esquemas de fraude, né, então alterações no sistema, né, e eu sinto que essa, tem sido então, essa coisa da fraude individual ou familiar deixa de ser, claro, sempre será uma preocupação ter a informação mais acurada possível, mas a grande preocupação hoje são nesses mecanismos de controle maior. E aí, como você disse, inteligência artificial passa a ser uma ferramenta importante de identificação desses esquemas e de combate a isso, não é isso? É isso. Então, assim, o que acontece, acho que o cadastro ele ganhou uma importância muito grande, né, e trouxe, programas que têm pagamentos de benefícios bastante, altos, né, por exemplo, o BPC, que paga um salário mínimo, brasileiro, o Bolsa Família, que o valor do recurso hoje aumentou bastante, né, o valor, e isso acaba atraindo grupos, né, criminosos, no sentido de aliciar, às vezes, os entrevistadores para incluir cadastros falsos para poder ter acesso, e para ter acesso a esses programas eu tenho que passar pelo cadastro primeiro. Então acaba que o cadastro fica sendo visado por essas quadrilhas, né, no sentido de criar, às vezes, famílias falsas ou mesmo dados falsos ali para ter acesso aos programas. Então, o nosso olhar para essa parte teve que ser, melhorado, né, a gente vem tentando melhorar. Com a data prévia, a gente conseguiu contratar a data prévia para um serviço de análise de risco, então essa plataforma que a Letícia falou, a gente agregou essa parte de riscos, e a gente tem tentado fortalecer bastante essa área e é isso, né, como o cadastro é gigantesco, né, eu preciso ter mecanismos que acelerem esse processo de checagem, e aí eu tenho que ter o uso de IA, né, para identificar eventuais padrões ali incorretos, também criar trilhas, né, porque o processo de fraude ele não é estático, né. Se eu fecho uma porta hoje, amanhã eles vão tentar descobrir alguma outra vulnerabilidade, então ele tem que estar o tempo todo sendo revisado e otimizado para eu conseguir, fechar todas as brechas que possam existir. Então, a gente tem atuado ali para poder evoluir esse processo de análise de risco com o uso de IA e outras tecnologias também. Perfeito. Letícia, você falou do conceito de família,
e gerou aqui algumas perguntas em relação a isso. Primeiro, como, não como, impedir que a mesma pessoa esteja em diferentes famílias, né, toda a discussão aí de unicidade e tal, essa é uma questão, que aparece, mas também o próprio conceito de família que você trabalhou ele, se pudesse explorar isso um pouco mais? Bem, família tem um conceito, temos conceitos antropológicos, epistemológicos, sociológicos sobre família e temos conceitos operativos em política pública, sobre, né, o que é uma família. O fato é, só para exemplificar, o benefício de prestação continuada tem um conceito que a gente chama civil de família. Então a família é formada, né, pelo requerente, então o requerente é a figura principal daquela formação familiar no benefício de prestação continuada, tá? Porque o benefício de prestação continuada vai para o requerente, a pessoa. É é o seu cônjuge ou companheiro e parente até primeiro grau que não seja casado, tá? O Bolsa Família, ele é um benefício familiar, não é individual, que existe um responsável pela família que recebe o benefício para todo mundo. E a família, as relações de parentesco são ordenadas como o responsável familiar, que é um pouco o conceito do cadastro, que é diferente do conceito do BPC, entendeu? Então isso cria dificuldades. Idealmente hoje, aí eu tive uma ideia, posso compartilhar aqui? Por favor. E essa ideia eu não tive agora não, já falei com o Rafael, com outras pessoas. Idealmente hoje um registro social, ele deve pegar a pessoa um e perguntar a partir da pessoa 2 qual a sua relação de parentesco com a pessoa um. Aí a pessoa 3 pergunta qual a relação de parentesco com a relação com a pessoa 2 e com a pessoa um. E assim você constrói quase que um mosaico que você pode ordenar, se você quer a família nuclear, no caso, que mora em 2 irmãs com seus filhos. Se eu quero pegar aquela relação específica e pagar um benefício para um e para outro separado, aí eu posso, entende? Então acho que tem formas da gente organizar essa captação do grupo doméstico que é interessante. E acho, Delmar, que a gente pode, naquela ideia da gente trabalhar as pesquisas domiciliares para mudar a captação de renda informal, um bom caminho seria a gente orientar o entrevistador a partir das pesquisas domiciliares. Então, assim, eu posso embarcar ali para o entrevistador se eu sei que naquele extrato amostral da pesquisa domiciliar do nosso Instituto de Estatística Oficial, a profissão de cabeleireiro costuma pagar X ou Y, eu posso dizer para o entrevistador: olha, aqui na sua região, essa profissão, essa ocupação informal, pergunte a ele se ele ganha entre X e Y, porque a informação da pesquisa domiciliar que me diz que a tendência, né, a mediana ou a média salarial dessa ocupação informal é essa. Acho que é um caminho da gente ir ajustando, né. Letícia já está pensando no futuro e a gente vai então entrar no nosso último bloco, que é exatamente essa ideia, de visões de futuro, né. Então dado, eu sei que vocês acabaram de dar um salto em relação ao cadastro único, mas olhando para frente, claro, com as lições aprendidas, com o estágio em que, a estrutura se encontra e com as condições políticas que foram, reforçadas pela Letícia ao longo da nossa conversa, qual é a visão de futuro que vocês têm para registros sociais? Onde é que está, a fronteira? O que que vocês onde vocês estão se, mirando e observando? Né, para onde vamos, né, essa é a ideia. Começar com o Liomar. Então a gente tem sonhos ainda, né, a gente tem um quadro dos sonhos lá na no departamento. Então, tem muitas bases que a gente ainda quer fazer interoperabilidade, então a gente tá fazendo inclusive uma consultoria, estudando essas bases de dados, principalmente para agregar informações de escolaridade das pessoas que a gente não tem informação hoje. Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa fez o Enem recentemente, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, para acessar o ensino superior, só que lá no cadastro ela está com a informação lá de quarta série. Então, assim, tem outras fontes de dados que a gente poderia, de alguma forma, ajustar informações de escolaridade. Então a gente tem, inclusive informações de renda também de outras bases de dados, né. Por exemplo, a pessoa ela recebe uma bolsa de estudos, e essa informação, por exemplo, eu não consigo pegar hoje dentro do cadastro. Então a gente está fazendo uma visão das várias bases de dados que existem no governo federal,
para ver quais agregariam ao cadastro único, tanto de escolaridade como renda e outras informações. Outra consultoria que a gente está evoluindo é na questão de assistência social adaptativa, né? A gente sabe que a gente tem vivido esses eventos, né, de calamidade, e a gente quer fazer com que o cadastro único consiga, de certa forma, ser um instrumento para acessar programas quando acontecerem eventos dessa monta, né, grandes, eu vou ter um registro simplificado, como é que eu vou fazer para que rapidamente essa família seja vista e consiga ter acesso às políticas. Então a gente também tem essa visão de evoluir nessa frente também de informações. Na parte de riscos também a gente tem a intenção de criar um módulo mais automatizado para identificar uma eventual irregularidade e o município visualizar isso de forma imediata e já dar um feedback para o Ministério de uma forma automática, porque hoje a gente ainda tem muita comunicação por ofício, que é demorada, então a gente quer melhorar esse processo de riscos e também evoluir o formulário, né, que acho que o formulário também está bem defasado, a gente tem bastantes demandas de municípios que querem evoluir algumas informações que não existem hoje, que não são coletadas. Então tem um cenário de vários sonhos aí que a gente pretende alcançar e evolução do próprio aplicativo também, de a gente prover mais serviço do cidadão via aplicativo. Talvez um agendamento, né, nacional, para municípios que não tenha um processo de agendamento para atendimento. Então a gente tem o que mais tem lá são demandas para a gente evoluir. Imagino. Letícia, também queria ouvir a sua visão de futuro, e fazendo uma provocação que também sempre aparece nas nossas discussões. Existe a pretensão de transformar o cadastro num cadastro, universal? Existem vantagens em relação a isso? Como é que você está olhando o futuro do cadastro, para daqui a alguns anos? Gente, primeiro Thiago e Leomar. Observem, não há coincidências. Observem Thiago falando em salto e Leomar falando em quadro de sonhos. Aí, pessoal, o que que acontece? Semana passada faleceu no Brasil um grande compositor que, junto com Milton Nascimento, teve um movimento chamado Clube da Esquina. E eles têm uma música linda. Esse compositor se chama Lô Borges. Depois procurem. A música se chama Clube da Esquina 2. E ele diz assim numa frase, eh, "Nem lembra se olhou para trás ao primeiro salto, que os sonhos não envelhecem". Então, desculpe, falou em salto, falou em sonho, eu que adoro música popular brasileira, os sonhos não envelhecem, né. E na política pública também não. Na verdade, eh, na política pública eu acho que é muito mais o fato de concretizar um sonho e já ter um outro no dia seguinte, porque é assim que as equipes se mantêm com desafios, né, ter um quadro de sonhos novos, achar que isso é possível. Eh, eu acho que o Brasil precisa de um cadastro universal, tá, mas não acho que se confunde com o cadastro único. Eu acho que você pode ter um registro presencialmente preenchido para a parte mais pobre da população, até porque a gente pode fazer preenchimentos remotos, mas isso não vai suplantar ou abolir a necessidade de espaços físicos para acolher a nossa população. É uma população muito diversa. E muitas vezes as pessoas, você ouve depoimentos de quem vai aos equipamentos públicos, que elas vão lá, elas vão fazer o cadastro, mas ali se identifica que ela precisa de um acompanhamento familiar, de um acompanhamento psicológico. Então, acho que é importante ter esse equipamento público onde as pessoas estejam presencialmente, assim como avançar em aspectos remotos para o cadastramento. Eu sei que o Brasil precisa de um registro, de composição familiar, para além do registro focalizado nos 40% mais pobres da população, que é o cadastro único. O cadastro único é uma imensidão, mas não vai dar conta, é ridículo a gente imaginar que vai ter um cadastro presencial, né, para todo mundo. Não, a gente pode construir isso a partir de integração de outros cadastros e ver como caminha, nesse sentido, preservando o que é basilar, nuclear, do cadastro único, sem que isso afete a qualidade do cadastro único. Um outro desafio que é muito grande, é a gente trabalhar letramento digital, tá. Eu brincava com o Thiago, gente, que eu sou a pessoa que faz inovação tecnológica que menos gosta de tecnologia, tá. Não gosto, agora que eu passo a usar o Waze, assim, sou bem lerda.
por opção, por direito. O que a gente não pode, como política pública, é deixar de acompanhar as inovações e nem deixar de fornecer à nossa população mais pobre um letramento digital que tem se tornado condição para o exercício da cidadania. E como é que nós vamos trabalhar isso com uma população que muitas vezes sequer consegue utilizar o smartphone para além de ver vídeos e usar o WhatsApp? Este é um desafio para as nossas políticas públicas, esse é um desafio que nós temos de pensar com responsabilidade e rapidez como nós vamos cumprir. Porque uma coisa é a Letícia não querer mais letramento digital porque ela pode escolher. Outra coisa é você não dar à população mais pobre esse direito de escolha. Perfeito, acho que traz elementos essenciais, né? Os registros também não podem estar desconectados do desenvolvimento da própria sociedade, né? De acesso a equipamentos, de acesso à informação, de capacidade e domínio dessas informações. Por outro lado, os avanços tecnológicos têm que ser aproveitados pela política pública para facilitar o acesso, para melhorar o relacionamento, a relação do Estado com a sociedade, né? Para reduzir os custos de participação e de acesso às políticas públicas. Enfim, gente, estamos chegando ao nosso final. Foi um prazer gigantesco estar com vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela parceria, né? O Banco Mundial tem apoiado o governo brasileiro nesse tema há muitos anos, e a continuidade dessa parceria é essencial, é importante para a gente apoiar no que for necessário o governo brasileiro, mas também para levar a experiência do Brasil para os outros países e para matar essa curiosidade que os outros países têm em relação ao Brasil. As visitas ao Brasil são muito bem-vindas e a gente tem estimulado isso e organizado isso, mas também a gente tem a possibilidade de utilizar outros canais para que outros países tenham acesso à informação e conheçam a experiência brasileira. E como sempre é um diálogo de duas mãos, onde o governo brasileiro e a equipe do Banco Mundial no Brasil também passa a conhecer as experiências internacionais e aproveitar isso aqui internamente. Acho que estamos terminando dentro do nosso horário previsto. Agradeço a participação de todos, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Um agradecimento especial a Josefina Posadas, que é a nossa, né, que dirige isso diretamente de Washington, que teve essa ideia e a concepção, a Tamires Amorim, toda a equipe que está aqui no estúdio com a gente também, que tornou isso possível. Josefina, com você. Omar, Leticia, and all the team from the Ministry of Social Development who has been contributing to this event. I want to thank you all on behalf of the whole team of the World Bank to partner with us to be able to carry out these unique events. We are really proud to be walking this journey together and sharing lessons that clearly resonate beyond Brazil. Let me also mention that there has been more than 250 persons connected from all over the world, and I think it has been one of a kind event one more time to enhance our knowledge of this global reference on social registries. Please stay tuned for the next event that it's going to be on December 10th. On that occasion, we are going to touch base, the focus is going to be Bolsa Familia. So I'm sure it's going to be another wonderful event and where everybody will learn a lot. I know that not all the questions we could answer or pass them to the room, but we will do our best to find another way of sharing answers on these questions. If you have any question or suggestions, please leave them in the chat, and we will try to address them for the next episodes of this series of events. Thank you so much, and até mais.